Olá, gente, eu sou o professor Ivan, professor de Física. Estou passando aqui hoje para deixar uma dica importante para vocês, para essa prova do Enem 2017, e falar um pouquinho sobre eletrodinâmica, mais especificamente sobre o chuveiro elétrico, que existe uma grande probabilidade de voltar a aparecer na prova, já apareceu algumas vezes, e tem grande chance de aparecer, e é uma coisa que o pessoal costuma se confundir muito, né? Como é que promove um aquecimento da água, por que a água se aquece e coisas do tipo, né? O que é que nós precisamos lembrar? Tá? A água aquece devido ao efeito Joule, né? A corrente elétrica, quando você liga o chuveiro, a corrente elétrica vai circular pela resistência do chuveiro, e corrente elétrica é movimento de portadores de carga, portanto temos colisões com o material da resistência elétrica e consequentemente temos conversão de energia potencial elétrica em energia térmica, que nós chamamos de efeito Joule. Se você quiser aumentar a temperatura da água, se você quiser uma água mais aquecida, você tem que aumentar o efeito Joule. E tem algumas maneiras de se conseguir isso, né? Você pode alterar a resistência do equipamento, você pode alterar a tensão ao qual o equipamento está submetido, depende do que você deseja fazer, né? Então, para exemplificar a ação de um chuveiro elétrico de fato, eu trouxe aqui um exercício que caiu no Enem, para que a gente possa resolver ele facinho. Vamos dar uma olhada aqui. O exercício diz que o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação de temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com... Bom, esse problema, na verdade, ele aborda tanto a ideia de efeito Joule, como eu já especifiquei para vocês, como a segunda lei de Ohm, que é para o cálculo de resistências, né, a partir do conhecimento do seu comprimento e da área da seção, né? O que é que nós precisamos lembrar? A potência, nesse caso, ela pode ser calculado como U ao quadrado sobre R, né, que é a tensão ou a DDP elevado ao quadrado pela resistência do aparelho. Pode ser calculada também como RI ao quadrado. Isso é a resistência do chuveiro, no caso, e a corrente que circula por essa resistência. Ou ainda pode ser calculado como a tensão ao qual o aparelho está submetido, vezes a corrente que circula pela sua resistência. No nosso caso específico desse exercício, é claro no enunciado que as potências drenadas pelo aparelho antes e depois, ou seja, ligado a 110 volts e ligado a 220 volts, tem que ser a mesma, que isso é dito no enunciado. Se você usar essa condição, vamos poder anotar que 110 ao quadrado sobre a resistência do aparelho no primeiro caso vai ser igual a 220 ao quadrado, que é 2 vezes 110, sobre a resistência do aparelho no segundo caso. Quando você tem um aparelho que funciona em 110 e deseja ligar ele em 220 volts, você tem que fazer algumas adaptações. No caso aqui, nós vamos mexer na resistência. Esse 110 ao quadrado, você vai poder simplificar com esse, e nós vamos ganhar a informação de que o inverso da primeira resistência é igual a 4 sobre a segunda resistência. Ou seja, a segunda resistência deve ser 4 vezes maior que a resistência anterior, né? Isso certamente vai te dar as condições para que você possa ligar o seu chuveiro em 220, sendo que antes ele funcionava em 110. O segundo passo desse problema é lembrar da segunda lei de Ohm, que diz que a resistência, né, de um aparelho desse é a resistividade, que depende do material de que é construída a resistência, do comprimento da resistência, se um trecho mais comprido tem um valor de resistência maior, e da área da seção dessa resistência. No nosso caso específico, o que nós poderíamos fazer para que essa resistência ficasse multiplicada por 4, né? Você precisa de uma resistência 4 vezes maior. Você poderia quadruplicar o comprimento da resistência, né, o que não está presente como opção de resposta, ou poderíamos diminuir a área dessa resistência a sua quarta parte, né? Porque nós estamos vendo aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a área da seção da resistência, menor o valor que ela vai te oferecer.
Quanto maior o comprimento dessa resistência, maior o valor que ela vai te oferecer. Portanto, como resposta para esse exercício, nós ficaríamos com a letra E, que mostra que a área da seção é 4 vezes maior, formando, portanto, uma resistência 4 vezes maior.